Essa pintura foi uma cópia ou um estudo a partir do quadro de Monet, dos trabalhos de uma aluna, de uma artista plástica, Ana Leão, e ela fez comigo a análise ao vivo aqui no YouTube, na internet, né? No Facebook também. E não é que quando era o dia, eu vou até contar isso daí, mas eu vou contar de novo, porque às vezes o som não fica tão nítido. Eu peço que vocês tenham muita atenção, porque às vezes não fica assim. Eu vou passar o vídeo, né, da minha análise e vou reagir. É, ela no dia me mandou essa imagem, e era um quadro do Monet. Eu notei quando ela passou que não era, obviamente, não era a intenção dela copiar, obviamente, mas será que isso aí ficou um estudo ou ficou uma cópia? Vamos refletir sobre isso. Deixa eu botar aqui. Aqui você mandou hoje, né? Você mandou hoje. Aí, Teve uma vamos lá. coisa que é boa de falar, né? A Ana hoje chegou para mim e falou assim: faltam alguns trabalhos que eu poderia mandar. Aí eu falei assim: manda. Aí eu coloquei. E vejam só, se não é um Monet, né? Se não é um Monet. Aqui, a gente estava falando de cópia. Todo mundo conhece esse quadro. Esse quadro é um quadro do Monet bastante conhecido. E eu fiz a malandragem de pegar o quadro original. Porque, afinal de contas, nós não estamos aqui para brincadeira. Aqui, ó, tem o quadro original, aqui está um pouco menor, porque eu reduzi. Eu vou aumentar aqui. Ou seja, eu peguei o quadro dela, que ela fez a cópia, eu peguei o trabalho dela, desculpa, que ela fez a cópia, era uma aquarela, e peguei o quadro original do Monet, de onde ela tirou. E aí fui fazer uma análise na live, durante a live, sobre esse trabalho dela. Seria uma cópia? Vamos ver. Eu gostaria de saber como é que você fez esse quadro. Você ficou olhando para o original? Como é que foi esse processo? Quando foi isso? Foi naquela época que você copiava? Isso é aquarela, E aí você fez... Entra na internet, peguei a imagem, ficou no computador e eu fui pintando no Entendi. aquarela. Mas eu quero te fazer umas perguntas aqui. Atenção, crianças, não façam isso sozinhas em casa. Sair copiando assim não é uma prática. Não estou com isso, obviamente, condenando, né? A Ana é uma grande artista e ela de fato cria trabalhos bonitos e muito belos, com uma linguagem, autenticidade total. Mas ela um dia fez isso. Ou seja, até você também tem, se você faz isso, você tem salvação. Por quê? Porque a cópia não é o melhor caminho, definitivamente. Será que vale como pelo menos um estudo? Essa é a pergunta que fica no ar e que eu queria saber dela. Vamos ver. Por exemplo, você fez umas pequenas modificações de cor, né? Você botou esse carmim aqui. As tintas são mais vivas que a do Monet. Não sei exatamente se é essa a expressão. Você vê que tem aqui uma paleta verde com carmim aqui também, né? Tá vendo aqui, ó? A gente percebe, nessa aproximação que eu dou aí na tela, a gente percebe bem que ela soube escolher muito bem o matiz do verde que o Monet escolheu, bem como do carmim, né? Esse carmim aí que ela escolheu é o carmim do Monet.
eu vou na análise explicar a diferença, né? Que ela põe a pincelada mais pura e não faz a mescla, e o Monet faz a mescla, o que gera esse, vamos dizer assim, esse tom mais neutro, vamos dizer assim, entre as pinceladas verdes e as pinceladas carmins. Vamos ver aqui. Peraí. Na sombra dela, Aham. né? Olha lá, a sombra você fez bem parecida, né? Não é uma cópia no sentido estrito de ser uma cópia fidedigna. Não, nem acho que era a sua intenção. Mas a sua intenção aqui, a intenção foi de cópia, realmente. Aqui, se a gente puder falar alguma coisa que você fez até hoje que eu vi que é cópia, eu diria que é isso aqui. Não é uma cópia idêntica, né? Até porque isso aí demandaria muito tempo, não era a sua intenção. Você estava querendo soltar as ideias, talvez fazer coisas. Ou seja, ela não teve a intenção de fazer cópia, de copiar, muito menos falsificar, qualquer coisa assim. Mas ela se guiou bastante fidedignamente ao trabalho do Monet. Você vê que as nuvens atrás, cada grupo de nuvens ela fez. Idêntico, idêntico? Não está idêntico, pincelada por pincelada. Mas é um trabalho de cópia. A ideia dela, o conceito dela, o pensamento dela estava na cópia, e não numa releitura, numa recriação. Não, era cópia. Aproveitar a composição. Eu poderia dizer que talvez nem é uma cópia, e sim é um estudo a partir de uma composição que já está pronta. Quer dizer, essa composição aqui é linda do Monet, realmente. Quando ele chega, pega essa vista inferior, né, da moça que está no alto e coloca, faz aquela regra dos terços aqui, né, ele Aham. divide em três a tela e bota um terço para grama e dois terços para céu e insere a moça esvoaçante, etc, etc. E você quis aproveitar esse contexto aí, porque realmente é lindo. E muita gente faz releitura. Fica talvez, fica assim, como está muito próximo, eu entendo que isso aqui seja bem próximo do. Você fez aqui uma coisa bem próxima do original. Não igual, porém bem próxima. Então, Eu eu não digo sei que se. eu fiz uma cópia. Eu acho que é cópia, não é releitura. Exatamente. Eu. Você buscou alguns momentos Aham. bem próximos. O carmim que ele usou aqui, sério, essa cor meio. É isso aí, eu já falei, né? Inclusive que não considero exatamente uma releitura, porque uma releitura, você pega o trabalho, que é um trabalho que você admira, etc., e você coloca na sua maneira. Ela não, ela buscou a proximidade. Eu vou adiantar um pouco para ver o que a gente está falando, o que eu falei aí mais. Realmente não tinha essa cor toda. Era uma luminosidade, era uma coisa alva, evanescente, uma coisa assim bem. E você colocou uma espanhola praticamente com. Eu no caso, estou me referindo à cor do vestido, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre uma flor que ela colocou, aquela flor vermelha, carmim, maior que a flor que o Monet colocou na moça dele, né? Colocou tons carmins no vestido, no lenço, coisa que o Monet não fez. O Monet manteve aquela leveza alaranjadinha, né? E alva, vamos dizer assim, né? Assim, sem querer. Parece aquela. Não parece aquelas mulheres que cantam, dançam Aham. flamenco, uma coisa meio assim. Essa rosa grande, vermelha aqui. Ela tinha uma florzinha que ela tinha colhido só dela e não usou. Como ele fez? Ele pegou esse azul do fundo aqui e botou no lenço. E você não, você pegou o vermelho que você tinha colocado no vestido e colocou no lenço.
Ou seja, ela transformou, talvez por desejar fazer alguma mudança, eu não perguntei isso a ela exatamente, ainda que ela confirme que é cópia. Realmente ela desejou fazer uma cópia. Então, a gente tem aí uma conclusão, mais ou menos, posso dizer que em concordância até com o que ela diz, que ela queria fazer talvez um estudo técnico, se é que a gente pode falar nesses termos, né? Uma coisa mais técnica. Às vezes a pessoa que está começando, pode ser o seu caso, quer fazer isso para meio que se autoafirmar. Não no mau sentido, mas no sentido de testar consigo própria se ela consegue fazer uma coisa assim. Quando ela consegue, ela se liberta. Isso acontece. Às vezes não. Às vezes ela continua. E fica copiando algo que eu desaconselho. Tudo bem, a pessoa pode gostar de ficar fazendo cópia, tudo bem. Só que é sempre importante dizer que você ficar fazendo cópias desse tipo não é fazer arte. Você não está fazendo arte, porque arte pressupõe criação com linguagem, não apenas criação. Você pode fazer criação também. Um João de Barro cria o ninhozinho dele lá. Faz a casinha, cria, mas ele não é um artista. Por mais que muita gente tente colocar animais como artistas, não, animais não criam linguagem, eles não são artistas. Mas, de toda forma, o bom é que a Ana tocou para frente o trabalho dela e depois começou a trabalhar a criação. Isso é o mais importante.